Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 6 de abril, terça-feira. Hoje temos aula de matemática, de língua portuguesa e de arte com a professora Roberta. Vamos lá. Copie o cabeçalho no caderno de matemática, alfabeto maiúsculo e minúsculo em letra cursiva. O que vamos aprender hoje? Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso. Vocês já ouviram falar em ângulo, né? O que a gente vai estudar hoje é o ângulo reto. Esse ângulo aqui. Como que a gente mede o ângulo? Com esse aparelhinho aqui, é uma régua que se chama transferidor, tá? É um semicírculo com vários pontinhos aqui, ó, medindo o grau, que é o ângulo, né? E o nosso ângulo reto, que a gente vai estudar hoje, ele é assim, ó. É uma semi-reta na horizontal, uma semi-reta na vertical. Esse ângulo, onde tá esse quadradinho aqui, mede 90 graus. Se vocês forem medir no transferidor, aqui tá marcando 90. Esse aqui é o famoso ângulo reto, ângulo de 90 graus. Vamos medir ângulos, então, em figuras geométricas, né? Informações dos brinquedos. O que vamos aprender? Aula 4. Aula 4 da página 102. Vamos identificar ângulos retos e não retos em figuras poligonais. Como é que a gente vai identificar esses ângulos? A gente vai fazer uma espécie de cola, de gabarito, né? A gente vai montar o nosso ângulo reto. Para fazer esse ângulo reto, a gente precisa de um círculo. Vocês vão pegar aí uma tampinha de refrigerante, a tampinha de alguma coisa, um pires, uma xícara, um copo, vão fazer um círculo. Vão recortar. Uma folha sulfite, uma folha de caderno, qualquer folha de papel. Depois, você vai dobrar ao meio esse círculo. Depois dobrar novamente. E aí, vocês vão ficar com essa figura aqui, ó. Tá vendo esse cantinho aqui? Forma o ângulo de 90 graus. Né? A gente vai usar essa dobradura para fazer as atividades de hoje. Então, primeira atividade é fazer aqui a dobradura, né? Depois, usando essa dobradura, você vai, né, identificar os ângulos retos nos polígonos abaixo. Que tem vários polígonos, ó. 8 polígonos. Você vai ter que identificar os ângulos retos. Eu já comecei aqui no primeiro, ó. Eu já descobri que esse primeiro polígono é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. E temos 4 ângulos retos. E olha só, pessoal, para a gente identificar o ângulo reto, a gente tem que fazer um quadradinho aqui no canto, ó. Vocês vão fazer com todos os ângulos de todas essas figuras aqui, tudo bem? Façam como eu fiz aqui no exemplo, mas só os ângulos que forem retos. Combinado? Esse ângulo aqui, por exemplo, não é reto, né? Então, vocês vão usar a dobradura e vão pintar o quadradinho aqui do lado, ó, como eu fiz aqui no exemplo. Questão 2. Quando estavam indo a outro brinquedo, Samuel encontrou seus amigos Giovanni e Gabriel. Eles estavam analisando algumas placas com informações importantes para que pudessem brincar no tobogã. No tobogã, tem uma placa aqui com a foto, né, do brinquedo. Tem outra placa aqui. O que significa essa placa aqui? Geralmente, quando as placas têm um risquinho no meio, quer dizer que fazer aquilo é proibido, né? O que é proibido no tobogã? Ah, levantar os braços. Você não pode, né, levantar os braços quando estiver descendo pelo tobogã. Tobogã é esse escorregador grandão aqui, ó.
Essa é uma placa de formato triangular que tem uma pessoa com o braço quebrado. Se você tiver com o braço quebrado ou machucado, você não deve brincar nesse brinquedo. E você também não deve, é proibido, comer, né? Entrar comendo algum alimento para esse brinquedo. Legal. Essas são as informações importantes desse brinquedo. Todo brinquedo tem, né, suas regras, suas informações importantes para usar o brinquedo, né? Por exemplo, tem altura, tem idade, alguns brinquedos não são para crianças muito pequenas. Então, nesse brinquedo tobogã, tem essas placas indicando aqui de que forma, né, o que não se pode fazer no brinquedo, então. Na questão 3, vocês vão ter que identificar ângulos retos e não retos de cada figura poligonal presente nas placas. Utilize o ângulo reto que você construiu e verifique em quais placas há ângulos retos. Use o lápis de cor para identificar os ângulos retos das figuras. Mesma coisa que a gente fez lá na questão 1, né? Vocês vão, tá vendo que eu desenhei o mesmo retângulo aqui? Vocês vão ter que desenhar aqui nos cantinhos os ângulos retos, né? Eu sei que a figura retangular, ela tem 4 ângulos retos. 1, 2, 3, 4. O quadrado também, né? O quadrado tem 4 ângulos retos. Vou pintar aqui da mesma cor. E o triângulo? O triângulo tem ângulos retos? Algum triângulo tem. Um certo tipo de triângulo tem. Esse triângulo, né? Não tem, né? Esse triângulo aqui da placa não tem ângulo reto. Se a gente for ver este triângulo aqui do exercício 1, a gente percebe que nesse triângulo tem um ângulo reto. E esse triângulo tem um nome, ele se chama triângulo retângulo. Legal, né? Então, vamos identificar os ângulos retos das figuras como eu mostrei aqui, tá bom? A aula de matemática hoje é só isso, você já sabe. Se tiverem dúvida, é só me chamar. Um beijo!